Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal de Richmond estava silencioso, um silêncio pesado, quase palpável. Os bancos de madeira escura estavam cheios de cidadãos curiosos, jornalistas munidos de cadernos e microfones, e jurados trocando olhares ansiosos. A luz da manhã entrava pelas grandes janelas, projetando sombras nítidas nos rostos tensos. No centro, no estrado, estava a juíza Catherine Whitmore, de 52 anos. Uma figura imponente com cabelos loiros impecavelmente penteados e um olhar severo e implacável. Durante anos, ela reinou suprema neste tribunal, e ninguém jamais ousou contradizê-la. Sua expressão hoje era a de uma mulher concentrada, mas uma leve ruga de tensão denunciava sua impaciência. Diante dela, Elijah Johnson, um rapaz negro de 17 anos, permanecia ereto como uma estátua. Seus olhos brilhavam com inteligência e coragem, mas havia uma fragilidade em sua postura, uma mistura de nervosismo e determinação. Ele vestia uma camisa simples, ligeiramente amassada, e suas mãos, apoiadas na mesa da testemunha, denunciavam sua agitação. Para quem via de fora, o caso parecia trivial, uma disputa sobre um contrato de trabalho na comunidade local, sem implicações nacionais ou mediáticas. Mas a atmosfera era eletrizante, como se cada respiração na sala carregasse a promessa de uma grande transformação. Quando o promotor começou sua explicação, Elijah ergueu a mão lentamente. Os murmúrios cessaram imediatamente. Todos os olhares se voltaram para ele. O silêncio era quase reverente, sufocante. Elijah respirou fundo, sem nunca desviar o olhar do juiz, e disse com voz clara e confiante: "Você é minha mãe." Um choque percorreu o tribunal como um raio. Jornalistas deixaram cair suas canetas, os jurados piscaram incrédulos e até o escrivão prendeu a respiração, incapaz de se mover. O rosto de Catherine Whitmore mudou instantaneamente, suas bochechas coraram, sua boca permaneceu ligeiramente entreaberta e pela primeira vez em anos, ela pareceu vulnerável. Memórias esquecidas inundaram sua mente imediatamente, um caso secreto na juventude, um desaparecimento inesperado e o menino que ela pensava nunca mais ver. Tudo o que ela havia tentado construir, sua reputação, sua autoridade, sua imagem de juíza inflexível, pareceu desmoronar diante dessa confissão simples, porém poderosa. Elias, por sua vez, não sorriu. Sua voz carregava a gravidade de alguém que conhecia a verdade e não temia nada nem ninguém. Havia uma suave melancolia em seu olhar, misturada a um desafio silencioso. A verdade viria à tona, quer eles gostassem ou não. O tribunal ficou paralisado. Até o sussurro do vento pelas janelas parecia ter cessado. Todos os presentes compreenderam que um evento histórico acabará de ocorrer, o confronto entre um passado oculto e um presente público, entre uma autoridade estabelecida e uma verdade há muito ignorada. Catherine Whitmore, com o martelo ainda na mão, sentiu as pernas tremerem levemente. Elijah acabará de transformar um tribunal comum no cenário de uma revelação dramática. E naquele silêncio pesado e carregado de emoção, todos sabiam que a vida da juíza e a do jovem jamais seriam as mesmas. O jovem Elijah Johnson permaneceu imóvel atrás da tribuna das testemunhas, com o olhar fixo na juíza Catherine Whitmore. O tribunal, antes repleto de murmúrios e sussurros, agora estava silencioso, como se o próprio tempo tivesse parado. "Você é minha mãe." As palavras ainda ecoavam no ar pesado. Os sussurros abafados transformaram-se em exclamações contidas, mas ninguém ousava se aproximar. Catherine Whitmore recostou-se ligeiramente na cadeira, os dedos apertando o martelo com força. Sua mente trabalhava a mil, aquelas palavras eram impossíveis. E no entanto, Elijah as proferira com uma certeza desconcertante. Memórias esquecidas por décadas inundavam sua mente. Um verão quente em Nova Jersey, uma fuga, um menino abandonado em uma casa que ela considerava segura. Ela construiu sua vida esquecendo aquele tempo, esquecendo aquela criança negra que agora podia estar diante dela e revelar a verdade. Elijah, por sua vez, sentia o peso do mundo sobre os ombros. Ele não estava ali para humilhar a mãe, nem para provocar o tribunal. Ele simplesmente queria justiça e reconhecimento. A vida nunca fora fácil para ele. Uma mãe ausente, perguntas sem resposta e a dor silenciosa de uma criança criada em um lar adotivo distante e frio. E Sr. Johnson, o que o senhor quer dizer com isso? Catherine perguntou com a voz trêmula apesar de si mesma. Eu quis dizer exatamente o que disse, meritíssima. A senhora é minha mãe e estou aqui para entender por que me abandonou. O promotor, sem palavras, não ousou se pronunciar.
Os advogados de defesa trocaram olhares surpresos, sem saber como lidar com aquela revelação repentina em meio a um julgamento de rotina. Até mesmo os jornalistas, até então acostumados a escândalos menores, entenderam que estavam presenciando algo monumental. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Alguns se inclinaram para a frente fascinados e chocados, enquanto outros recuaram, incapazes de acreditar no que estavam ouvindo. A dinâmica do tribunal mudou em uma fração de segundo. Catherine Whitmore sentiu seu coração disparar. Anos de controle, autoridade e distanciamento emocional pareciam se dissolver diante daquele jovem que personificava tanto seu passado quanto sua responsabilidade. Pela primeira vez em sua carreira, a juíza se sentiu impotente, confrontada com uma verdade que jamais ousara encarar. E Elias, apesar de sua juventude, detinha em suas mãos o poder da revelação, do confronto e talvez do perdão. Após a chocante declaração de Elijah, o tribunal permaneceu paralisado por alguns segundos. Catherine Whitmore, ainda tremendo, apoiou a testa na mão, tentando organizar os pensamentos. Sua mente foi inundada por lembranças que ela havia enterrado há muito tempo, pensando tê-las esquecido para sempre. 29 anos antes, Catherine era uma jovem ambiciosa de 23 anos, recém-formada em Direito. Ela morava em Newark, Nova Jersey, e trabalhava para um escritório de advocacia de prestígio. Nessa época conheceu Marcus Johnson, um homem gentil, inteligente e apaixonado que mudaria sua vida para sempre. O relacionamento intenso e fugaz durou alguns meses, mas um incidente trágico pôs fim à história. Marcus desapareceu repentinamente depois que ela descobriu que estava grávida. Assustada e ansiosa para seguir sua carreira, Catherine decidiu continuar sua vida sozinha, deixando para trás o filho que acabará de dar à luz. Enquanto isso, Elijah Johnson crescia em um lar adotivo distante e impessoal. Ele não conhecia sua mãe, mas ouvirá falar dela por meio de documentos oficiais e alguns fragmentos de memórias que seu pai biológico, Marcus, deixará antes de desaparecer. A ausência de Catherine criará um profundo vazio dentro dele, uma mistura de raiva, tristeza e perguntas sem resposta. Apesar disso, Elijah crescerá determinado a compreender seu passado e confrontar a verdade quando a oportunidade surgisse. O jovem havia estudado, trabalhado arduamente e finalmente conseguido conquistar seu espaço na sociedade, mas jamais esquecera a ausência materna que moldara sua vida. Ao descobrir que Catherine Whitmore era agora juíza na mesma cidade onde morava, soube que precisava conhecê-la. E que lugar poderia ser mais simbólico do que um tribunal para forçar um confronto entre o passado e o presente? Enquanto isso, Catherine sentiu o ar ficar mais denso ao seu redor. Os rostos na sala pareciam borrados, seus pensamentos confusos. Ela relembrou sua juventude, as escolhas que fizera, as ambições que perseguira à custa do seu coração. Cada decisão que antes considerara justificada agora parecia repleta de consequências. Elias, com os olhos fixos nela, parecia compreender a turbulência interior que a consumia. Mas ele não estava ali para puni-la. Queria respostas. Queria a verdade. E, acima de tudo, queria saber por que ela o havia abandonado. A juíza, embora acostumada a manter o controle absoluto do tribunal, sentiu pela primeira vez que não estava mais no comando. Passado e presente haviam colidido de forma explosiva, e o confronto com seu filho destruiria não apenas a vida dela, mas também a de Elijah. O silêncio no tribunal era quase insuportável. Elijah Johnson, embora jovem, carregava nos ombros o peso de todos aqueles anos de ausência e questões não resolvidas. Respirou fundo e começou a falar, sua voz clara ressoando pela sala como um tambor. Nunca tive uma mãe para segurar minha mão quando eu estava com medo, ou para me consolar quando eu fracassava na escola. Cresci com estranhos, em lares adotivos, sempre na esperança de que alguém me explicasse por que você foi embora. Cada palavra parecia atravessar a armadura de Catherine. Memórias de sua infância negligenciada, rostos desconhecidos e noites passadas se perguntando se alguém realmente a amava, passaram por sua mente como um filme. Aprendi a me virar sozinha, mas essa ausência deixou cicatrizes profundas. Continue Elias, cicatrizes que não conseguia apagar e perguntas que ninguém jamais respondeu. Catherine fechou os olhos por um instante, sentindo um nó na garganta. A carreira, o prestígio, o controle que mantivera durante todos esses anos de repente pareceram insignificantes em comparação com a dor daquele menino, que era ninguém menos que seu filho. Ela quisera se proteger abandonando esse passado, mas esse passado acabará de bater à sua porta com uma força que ela não previra. Tenho procurado respostas há anos, continuou Elias com a voz ligeiramente trêmula, mas firme. Pesquisei em arquivos, encontrei contatos e finalmente entendi
que a única pessoa capaz de me dizer a verdade era você. A juíza Whitmore se ergueu ligeiramente, percebendo a gravidade do momento. Anos de frieza e arrogância se chocaram com a realidade de um filho que esperava respostas sinceras, não desculpas superficiais. Ela percebeu que havia sido egoísta, acreditando que sua carreira e segurança pessoal eram mais importantes do que o bem-estar do filho. Elijah fez uma pausa, deixando a tensão se dissipar na sala. Todos os espectadores prenderam a respiração, testemunhando um raro momento em que passado e presente colidiam. O jovem não buscava acusar com raiva, mas sim compreender, preencher um vazio que moldara toda a sua vida. Eu só quero saber, por que eu? Por que você me deixou sozinha? Ele finalmente perguntou, com os olhos cheios de emoção. Catherine permaneceu em silêncio, incapaz de encontrar as palavras que pudessem reparar as décadas perdidas. Cada segundo que passava parecia pesar em seu coração, cada respiração um lembrete da importância das escolhas que fizera e das consequências que elas acarretaram. Pela primeira vez em anos, ela se viu confrontada com sua própria vulnerabilidade. E Elias, apesar de sua juventude, mostrou-lhe que a verdade podia ser mais poderosa do que todas as leis e julgamentos juntos. O tribunal parecia ter parado no tempo. Catherine Whitmore sentiu o coração disparar, cada palavra dita por Elijah ecoando de seu passado. Ela respirou fundo, sabendo que chegará o momento de confrontar aquilo de que havia fugido por tanto tempo. Elias, eu nunca quis te abandonar. Ela começou com a voz trêmula, quase sufocada pela emoção. As palavras pareciam difíceis de pronunciar, cada sílaba exigindo um esforço imenso. Naquela época eu era jovem, ingênua e estava com medo. Tinha medo de não ser capaz de cuidar de você adequadamente e pensei que deixá-la com alguém de confiança seria melhor do que arriscar machucá-la. Elias ouviu atentamente, os olhos fixos nela, uma mistura de raiva reprimida e profunda tristeza estampada no rosto. Ele esperara por esse momento durante anos, mas ouvir aquelas palavras não dissipou imediatamente a dor acumulada. Melhor? Você chama isso de melhor? Ele perguntou com a voz trêmula de reprovação. Passei minha infância me perguntando se alguém me amava dormindo sozinha, lutando para sobreviver em um mundo que parecia ter me esquecido. Como poderia ficar melhor? A juíza baixou os olhos, incapaz de encará-lo. Sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Cada palavra dita pelo filho a atingia com uma intensidade que jamais imaginara. Ela havia ignorado a dor que deixava para trás, mas agora precisava encarar a realidade, essa presença viva que personificava seus erros. Eu entendo sua raiva, Elijah, e você tem razão em me culpar pela minha ausência. Ela murmurou com a voz embargada pela emoção. Eu pensava que estava protegendo minha carreira e minha vida, mas nunca pensei em como você se sentiria, sozinho. Elijah cerrou os punhos, tentando conter as emoções, mas a avalanche de sentimentos era avassaladora. Raiva, dor e um estranho vislumbre de esperança se misturavam dentro dele. Ele finalmente encontrara a pessoa responsável por todas as suas perguntas, por toda a sua mágoa, e agora precisava decidir como reagir. Você é minha mãe. Não estou pedindo que você apague o passado. Ele disse finalmente com a voz mais suave, marcada por uma dolorosa resignação. Eu só quero entender. Entender por quê e talvez, se você puder estar aqui agora. Catherine sentiu o coração apertar. Ela compreendeu que o confronto não poderia se limitar a pedidos de desculpas. Era preciso mais, reconhecimento, um compromisso de reconstruir o que havia sido perdido e um caminho para o perdão, por mais frágil que fosse. A sala do tribunal parecia prender a respiração. Cada espectador podia sentir a tensão singular de um confronto entre uma mãe e seu filho, entre anos de segredos e a possibilidade de um vislumbre de reconciliação. Este momento marcaria o início de uma intensa jornada emocional, onde a verdade, o arrependimento e a esperança se entrelaçariam de forma inextricável. O silêncio que se seguiu às revelações de Catherine foi quase solene. Elijah baixou os olhos por alguns segundos como se reunisse coragem, e então começou a falar de seu passado com o olhar fixo na juíza, mas também em todos os que os observavam. Cresci em lares adotivos onde ninguém realmente sabia quem eu era. Eu era apenas mais uma criança para cuidar, um número em um sistema que não se importava comigo. Troquei de escola, troquei de lar, repetidamente. A cada vez eu esperava encontrar alguma estabilidade, mas nunca houve nenhuma. A juíza Whitmore sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada palavra dita por Elijah era um choque de realidade, uma revelação da dor que sua ausência havia causado. Ela percebeu que as escolhas dele, que ela sempre acreditara serem as corretas,
haviam deixado uma marca profunda e duradoura. Presenciei violência, fui ignorada quando precisei de alguém para me defender, e às vezes pensava que a culpa era minha, que se eu tivesse sido diferente, talvez você tivesse ficado. Ele continuou com a voz trêmula, mas firme. Catherine aproximou-se lentamente do púlpito, com os olhos marejados de lágrimas. Ela não podia mais se esconder atrás de seu papel como juíza ou dos anos que haviam se passado. Cada história, cada provação que Elijah relatava, revelava a realidade do que ela havia abandonado. Agora, ela via não um jovem raivoso, mas uma criança ferida que sobrevivera contra todas as probabilidades. Eu não fazia ideia do que você tinha passado. Ela murmurou quase para si mesma. Se eu soubesse, jamais teria deixado as coisas acontecerem dessa forma. Elias olhou para ela, um lampejo de compreensão cruzando seu rosto. Você diz isso agora, mas esses anos jamais voltarão. O que eu quero é que você entenda a gravidade das suas escolhas e esteja presente, agora se puder. A tensão na sala era palpável. Os espectadores prenderam a respiração, testemunhando um momento raro e comovente. Um confronto não entre a lei e o cidadão, mas entre mãe e filho. Entre um passado doloroso e uma frágil possibilidade de reconciliação. Pela primeira vez em muito tempo, Catherine Whitmore sentiu a necessidade de baixar a guarda. Ela compreendeu que reparar o passado significava mais do que apenas palavras, mas ações concretas e sinceras. E Elijah, ao contar sua história, acabará de lhe dar a oportunidade de iniciar esse processo, por mais difícil que fosse. Estou aqui agora. Ela disse finalmente com a voz trêmula, mas determinada, e eu quero entender, e quero fazer o que puder para consertar o que pode ser consertado. Elias assentiu levemente, com uma mistura de cautela e esperança nos olhos. Era o início de um caminho difícil, mas pela primeira vez, ele sentia que sua voz havia sido ouvida e que o diálogo finalmente poderia começar. Após a intensa confissão de Elijah, o tribunal pareceu tomado por uma atmosfera quase surreal. Catherine Whitmore sentou-se lentamente, com o olhar fixo no filho. Ela queria falar, mas cada palavra parecia insuficiente diante de anos de silêncio e ausência. Elias, por sua vez, não buscava sobrepujar sua mãe, mas sim compreender o que ambos haviam perdido um para o outro. Sabe, existem coisas que sempre quis compartilhar com você, mas não tinha ninguém para quem contar. Ele murmurou. Lembro-me dos meus primeiros passos, da minha primeira queda na escola, das minhas primeiras vitórias, e às vezes imaginava você em cada sonho, em cada momento em que precisava de um sorriso. Catherine sentiu o coração apertar. As lágrimas agora corriam livremente, sem controle. Ela se lembrou das cartas que escrevera para Marcos, nunca enviadas, na esperança de que seu filho um dia tivesse respostas para suas perguntas. Mas essas lembranças haviam sido enterradas sob a carreira e a vida que ela construíra. Tentei imaginar você, criar você na minha mente, continuou Elias. Em todos os aniversários, em todos os natais, eu sempre me perguntava se você estava pensando em mim. O peso dos anos perdidos era palpável. Catherine aproximou-se dele, mas uma distância simbólica e real ainda o separava. Ela percebeu que suas desculpas, por mais sinceras que fossem, não poderiam apagar a dor da infância de Elijah. Ela precisava demonstrar, por meio de suas ações, que estava pronta para se redimir, para forjar um novo vínculo, apesar das feridas do passado. Elias, eu sei que não posso voltar atrás. Ela disse finalmente com a voz trêmula, mas firme. Mas eu quero estar aqui agora por você e tentar reconstruir o que perdi. O jovem assentiu lentamente. Uma mistura de emoção, alívio e cautela brilhava em seus olhos. Ele pressentia uma oportunidade, mas também sabia que o caminho à frente seria longo e repleto de desafios. Nessa sala de tribunal, entre paredes carregadas de leis e julgamentos, uma nova dinâmica estava surgindo. A de uma mãe e um filho descobrindo a possibilidade de reconstruir seu vínculo, passo a passo, memória por memória. Para Catherine foi um despertar brutal, mas necessário. Ela finalmente compreendeu a extensão de sua ausência e a profundidade das emoções de seu filho. Para Elijah foi o início de um diálogo com a mulher que ele procurara por toda a vida. O confronto com o passado estava apenas começando, mas pela primeira vez, eles se encontraram frente a frente com um desejo sincero de compreender e reparar as diferenças. O tribunal, embora ainda repleto de curiosos e jornalistas atentos, parecia ter se transformado em um espaço íntimo, quase privado, onde as emoções se chocavam com a formalidade habitual. Catherine Whitmore e Elijah Johnson estavam no centro dessa tempestade silenciosa, cada um sentindo o peso dos anos perdidos. Há uma coisa que eu nunca entendi, disse Elias com a voz embargada pela dor contida. Por que você escolheu nunca me procurar, nunca voltar para mim?
Por que me deixar com estranhos quando você sabia que eu precisava de você? Catherine fechou os olhos, os dedos trêmulos agarrando a borda da mesa. As lembranças que ela tanto tentará enterrar ressurgiram. Medo, juventude, confusão, mas também orgulho. Ela pensara que estava protegendo o filho ao se distanciar, acreditando que sua carreira e estabilidade eram mais importantes do que enfrentar responsabilidades imediatas. Eu achei que era o melhor para você naquele momento. Ela murmurou, mas agora vejo como eu estava errado. Deixei que o orgulho e o medo guiassem minhas escolhas, e não o amor que eu sentia por você. Elias balançou a cabeça levemente. Seus olhos brilhavam não apenas de tristeza, mas também de frustração e raiva. Você tomou todas as decisões importantes da minha vida sem mim. Você decidiu que eu tinha que sobreviver sozinha, aprender a lutar sozinha, mas isso não foi justo. Você me privou da chance de te conhecer, de te amar, de entender quem eu realmente era. A juíza Whitmore sentiu o peso de cada palavra. Cada frase de Elijah a atingiu como um golpe de martelo, atingindo seu coração com dolorosa precisão. Ela compreendeu que suas desculpas, por mais sinceras que fossem, não poderiam apagar o impacto dos anos perdidos. Mas ela poderia começar a se curar, não com palavras, mas com sua presença e dedicação. Elias, eu sei que não posso mudar o passado, mas estou aqui agora e quero aprender a estar presente para você se você me permitir. Ela disse, com a voz embargada pela emoção. Um silêncio pesado se instalou no quarto. Elijah respirou fundo, com o olhar fixo na mãe, tentando decifrar a sinceridade de suas palavras em seus olhos. Não sei se consigo te perdoar de imediato. Ele murmurou com um toque de vulnerabilidade na voz. Mas eu posso tentar, se você estiver disposto a ser honesto, a ouvir e a estar presente para mim agora. Catherine Whitmore assentiu lentamente, sentindo o imenso peso sair ligeiramente de seus ombros. Aquele momento era um ponto de virada. Pela primeira vez em décadas, ela confrontava não apenas seu filho, mas também seus próprios erros. E se preparava para enfrentar um difícil caminho de reconciliação. O capítulo do confronto com o passado havia começado. Cada memória, cada dor e cada emoção seriam agora expostas, discutidas e, talvez, transformadas em um novo e sincero vínculo entre uma mãe e seu filho. Após as revelações sobre a infância de Elijah e a confissão de Catherine, um novo silêncio pairou sobre o tribunal. Os jurados pareciam prender a respiração, como se todos os presentes pressentissem que a verdade havia revelado apenas parte de seu peso. Elias respirou fundo e disse, com a voz trêmula, mas firme: quero saber algo sobre meu pai. Quem era Marcos de verdade? Por que ele desapareceu? Catherine Whitmore sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O nome Marcos, aquele por quem ela um dia se apaixonou, reavivou uma mistura de memórias doces e dolorosas, a paixão fugaz, a cumplicidade e, acima de tudo, a dor da separação forçada. E Marcos era um bom homem. Ela começou com os olhos cheios de lágrimas, mas ele tinha seus demônios. Assuntos a resolver, responsabilidades que eu não entendia na época. Ele achava que ir embora era a melhor maneira de te proteger, de nos proteger. Elias ouvia atentamente com os punhos cerrados. Ele crescerá com perguntas sem resposta e imagens fragmentadas do pai, e cada palavra da mãe lhe trazia tanto conforto quanto confusão. Ele me deixou. Elias murmurou algo, com raiva e tristeza se misturando em sua voz. Por que ele me deixou sozinha? Como ele pôde acreditar que outra pessoa seria capaz de me criar adequadamente? Catherine fechou os olhos por um instante, lembrando-se das cartas nunca enviadas, das chamadas perdidas e do medo constante que a mantivera em silêncio. Ele achava que estava me protegendo, e que também estava protegendo você. Ela respondeu suavemente. Ele não queria que você se envolvesse nos problemas dele. Mas ele cometeu erros. Todos nós cometemos erros. E agora eu vejo o quanto isso te magoou. Elias se levantou um pouco com a voz mais confiante. Preciso saber de tudo, Catherine. Tudo o que aconteceu antes de eu ficar sozinha. Preciso entender o verdadeiro Marcos, e por que tudo isso aconteceu. Catherine respirou fundo. Aquele era o momento da verdade, não só para ele, mas também para ela. Sabia que essas revelações poderiam alterar para sempre o frágil relacionamento que estavam começando a reconstruir, mas precisava ser honesta. Marcos amava Elijah profundamente. Mas ele era jovem, ingênuo e se deparou com escolhas impossíveis. Ele pensou que confiar em outros era a única opção para te proteger, mas ele estava errado. E eu compartilho desse erro com ele, porque eu também nunca estive lá por você. Elijah assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. A raiva deu lugar à compreensão, a dor à curiosidade.
Embora a verdade sobre seu pai fosse complexa e dolorosa, finalmente lhe trouxera as respostas que buscará por toda a vida. Naquele tribunal, a dinâmica entre mãe e filho mudou profundamente. Não era mais apenas um confronto com o passado, mas um caminho rumo à verdade, à reconciliação e à construção de um futuro onde suas vidas, separadas por tempo demais, pudessem finalmente se unir. Após a revelação sobre Marcos, uma calma sinistra tomou conta do tribunal. Elijah e Catherine permaneceram frente a frente, cada um sentindo o peso das emoções acumuladas ao longo de décadas. O tribunal, geralmente um espaço de regras e procedimentos rígidos, agora parecia transformado em um lugar de encontro íntimo entre uma mãe e seu filho. Eu não sei por onde começar. Catherine murmurou algo com a voz trêmula. Quero estar presente para você, mas não sei por onde começar. Elias esboçou um leve sorriso, frágil, mas sincero. Não espero que você recupere os anos perdidos, disse ele suavemente. Eu só quero que você seja honesto comigo para que possamos tentar reconstruir algo, por menor que seja, juntos. Catherine assentiu com a cabeça. Ela sabia que precisava começar reconhecendo as oportunidades perdidas e oferecendo sua presença incondicionalmente. Em seguida, relatou algumas lembranças fragmentadas de sua infância, na esperança de criar uma ponte para a infância que Elijah havia vivenciado. Eu me lembro da minha própria mãe, de como ela segurava minha mão quando eu estava com medo. Ela disse, com os olhos cheios de lágrimas, eu queria te dar isso, Elijah, mas eu não estava pronto. Eu não tinha forças. E me arrependo profundamente. Comovido, Elijah sentiu a barreira entre eles começar a ruir. Pela primeira vez, percebeu a fragilidade por trás da autoridade de Catherine e a sinceridade de seu desejo de se aproximar dele. Eu quero tentar, mãe. Ele disse finalmente com os olhos brilhando com uma emoção contida. Mesmo que não possa apagar o passado, quero que construamos algo agora. Catherine sentiu um calor reconfortante a envolver. Aquela pequena palavra, aquele simples mãe ressoou como um novo começo. Os anos de ausência, as feridas e as perguntas sem resposta não haviam desaparecido, mas um laço frágil acabará de se formar, pronto para se fortalecer. Naquele momento, toda a sala do tribunal pareceu ficar em suspenso. Os espectadores compreenderam que estavam testemunhando um processo raro e precioso, o lento nascimento de um laço familiar que o tempo e a distância tentaram romper, mas que, apesar de tudo, começava a renascer. Catherine estendeu a mão hesitante em direção a Elijah. Ele a segurou com cuidado, sentindo sua força e fragilidade ao mesmo tempo. Esse gesto simples dizia muito, transmitia perdão, abertura e esperança. Pela primeira vez em anos, mãe e filho compartilharam um momento genuíno, um vislumbre de reconciliação que, por mais frágil que fosse, prometia um futuro onde as cicatrizes poderiam começar a sarar. O tribunal estava estranhamente silencioso, como se o próprio tempo respeitasse o momento solene que se desenrolava diante dele. Catherine Whitmore e Elijah Johnson estavam de pé, frente a frente, com as mãos ainda entrelaçadas, um gesto simples, mas carregado de significado. Quero que você saiba, Elijah, que estou aqui por você agora, por cada momento que perdemos. Disse Catherine, com a voz trêmula, mas firme. Não posso voltar atrás. Mas posso estar aí, todos os dias, se você me permitir. Elijah respirou fundo, sentindo uma onda de emoção o invadir. Anos de solidão, perguntas sem resposta e dor reprimida pareciam convergir naquele exato momento. Eu quero tentar, mãe. Ele respondeu com voz suave mas resoluta. Quero que construamos algo, mesmo que seja algo pequeno. Quero entender o passado e criar o nosso futuro. Catherine sentiu as lágrimas correrem livremente, mas desta vez acompanhadas por um calor reconfortante. Pela primeira vez em décadas, ela sentiu uma conexão real com seu filho, uma conexão que ela pensava ter perdido para sempre. Então vamos começar, Elias. Ela murmurou. Não com desculpas, não com arrependimentos, mas conosco, aqui e agora. Trocaram um olhar longo e intenso, uma mistura de emoção, perdão e esperança. O tribunal, testemunha silenciosa dessa reconciliação, pareceu prender a respiração, respeitando a gravidade e a beleza do momento. Elias falou com um leve sorriso nos lábios. Quero conhecer o seu mundo, mãe, e quero que você conheça o meu. Temos muito o que conversar. Catherine assentiu com a cabeça, sentindo um enorme peso sair de seus ombros. Os anos de distância, segredos e silêncio não desapareceram, mas agora poderiam ser preenchidos por momentos compartilhados. Memórias construídas juntos e um relacionamento que criariam dia após dia. Ao saírem do tribunal lado a lado, uma sensação de renovação pairava no ar. A justiça do tribunal já não era a única coisa em jogo naquele dia.
A justiça emocional, a do perdão, da honestidade e do amor redescoberto, acabará de se concretizar. Catherine e Eli já sabiam que o caminho à frente seria longo e repleto de obstáculos, mas o percorreriam juntos com coragem e sinceridade. As cicatrizes do passado não definiriam mais o relacionamento deles. Elas se tornariam a base frágil, porém sólida, sobre a qual construiriam um futuro juntos. E pela primeira vez em anos eles puderam respirar fundo, não mais separados por segredos, mas unidos pela verdade e pela promessa de um novo começo.